Agora então vamos falar com um artesão, né, que eu sempre fico aqui vendo as coisas dele na internet, não nos conhecemos pessoalmente. Na verdade, nunca conversamos um com o outro, assim, a não ser uma ou duas mensagens ali, um comentário num post de um, num post do outro e tal, mas que é o Caio, né, e que faz facas, certo? Principalmente é o que eu vejo ele fazer aí, e é de uma beleza impressionante, assim, eu fico ali olhando o processo dele de criação e disse, não, ele tem aqui que participar do nosso bate-papo. Então, Caio, aqui está, já está aqui. Guardando. Opa, direto da oficina. Direto da oficina. Bom dia, Clístenes. Tudo bem? Bom dia. Então, como estamos? Estamos aqui prontos para você. Eu acho, eu vou confessar que eu vou mudar um pouco a categoria da conversa, porque, como você bem disse, agora vamos falar de artesanato mais propriamente, não o artesanato da feirinha, da praia, mas o trabalho de materiais com uma utilidade, né? Exato, exato. É um pouco assustador falar depois de um músico, de um escritor, né? Porque são coisas muito grandiosas, são coisas que atingem lá as alturas da essência da beleza mesmo, né? Mas o artesão tem os seus méritos também, né? As coisas começam no trabalho manual, na técnica. Vou apagar só essa luz aqui que eu estou vendo que está atrapalhando. Porque enquanto eu te esperava, eu estava lixando alguma coisa aqui que é irresistível. Tá. Maravilha, maravilha. Bem, isso aí, né? Nós vivemos, eu acho que esse é o rumo da nossa conversa aqui. Nós vivemos numa sociedade bastante utilitária, não é? O homem, ele sempre fez, desde o homem primitivo, se é que isso existiu. Eu, particularmente, acredito que não tem homem primitivo, homem é homem, não é? Então, mas a gente sempre precisou de coisas úteis, certo? Mas mesmo quando a gente vê lá um machado um pré-histórico, digamos assim, né? Uma ferramenta mesmo, assim, às vezes o cara pegava e botava ali no cabo a cabeça de um bicho, certo? Fazia alguma coisa ali que diferenciasse aquilo né? Que nós, pô, isso aqui não tem utilidade nenhuma, não é? Mas ele lixou ali, não é? Ele poliu a pedra, certo? Ele deu algum jeito assim para que aquilo, além de ser algo útil, funcional, certo? Ser algo bom em si, fosse também belo, não é? Como se estivesse incompleto. E nós, olhando mesmo para o ferramental da pré-história até hoje, assim, a gente vê as coisas úteis tendo um quê de beleza, de não é? beleza, sim. E uma busca por isso. Então, pergunto aí, né? Qual é a importância para ti e para os teus clientes, certo? De algo ser não somente útil, né? Uma faca ser uma faca verdadeiramente faca e boa, que corte, certo? Que seja afiado, que não perca o fio, que não quebre, tudo isso, mas que também tenha um aspecto bonito, certo? Que seja bela, que seja agradável aos olhos, né? Que dê vontade, inclusive, de eu pendurar ali na parede, às vezes, e quase não usar. Exato, aliás, é o que acontece. Às vezes a gente vende a faca e o pessoal fala, nossa, mas eu vou usar. E ainda a faca artesanal, ela é exposta à corrosão, ela enferruja, tem que ter um certo cuidado, ela mancha. E isso, para quem gosta, é bonito, é uma marca, atribui um valor, né? Porque ela acaba tendo uma história. Mas muita gente também tem isso da beleza intocável, né? Uma obra de arte para ser contemplada. Isso é importantíssimo para mim e para quem me procura, né? É o grande desafio, é fazer uma coisa funcional. A faca tem que ser uma faca. Eu faço móveis de madeira, com madeira maciça também, né? Tem que ser um banco, tem que ser um baú, uma cômoda, mas ela tem que ter uma graça também, né? Tem que fazer o olho descansar nela, o espírito se sentir aconchegado. Você disse aí dos artefatos antigos, que são maravilhosos, realmente. Assim, muito antes da era das grandes civilizações, os etruscos, as civilizações mais básicas, trabalhando cobre, já faziam muitos adornos. As coraças dos gregos, né, eram sensacionais. Mas tem um lado que é o que mais me desperta nisso tudo mesmo, porque isso é óbvio.
Isso, uma pessoa inculta, uma pessoa que, sei lá, foi para a Grécia para ir na praia e acabou caindo no museu, ela vê uma coisa daquela e fala, nossa, que coisa mais deslumbrante, né? Isso é fácil, porque a beleza, a verdade, o bem, Deus está na gente. Quando a pessoa pode negar, mas uma hora ela vai dar de cara. E aí vai ser irresistível. Ela pode até ser orgulhosa a ponto de negar, mas ela vai ser conquistada. Mas o que mais me traz para isso aqui, para minha atividade manual, que eu acho que é até interessante dizer, porque eu sou um artesão em meio período. Eu, na verdade, sou procurador do Estado de São Paulo, trabalho burocraticamente e tudo mais. Mas o que me puxa para isso, que faz eu me sentir eu aqui, é um retorno à essência do homem como simplicidade. A gente, passeando principalmente pelo Brasil, a gente sempre encontra em um parque. Aqui em São Paulo a gente tem o Parque da Água Branca, né? Lá tem uma casinha assim, uma casinha cabocla, o colonial, que é chão batido, um fogãozinho de lenha, mas não é uma coisa, um espaço que arrumaram uma utilidade. Ele foi organizado, ele tem um capricho. É uma imagem fácil de visualizar de uma casa simples, uma casa camponesa, mas muito bem arrumada, com uma estante, com o seu adornozinho lá, com um vasinho de flor. O que mostra, como você falou, e eu concordo completamente, que o homem é homem desde sempre. A gente hoje perde isso, né? Passando para marcenaria, por exemplo, é muito comum. Você está na Alemanha, né, Clistes? Ainda não? Sim. Não sei como é aqui, mas aqui os móveis são 99% de MDF, que é um processado, uma coisa. Não é que não tem mérito, né? Isso facilita o trabalho de muita gente, isso torna a casa de muita gente funcional, tudo. Mas a gente vê que é uma coisa dos tempos nossos, burgueses, cômodos, de produção em série, tudo. Fica agradável? Olha, às vezes fica, mas se você olhar bem, se você se acostuma a perceber, você vê que é coisa padronizada. Mesmo as de alto gabarito, que são bonitas, inventam materiais, soluções diferentes, é sempre um pouco a mesma coisa. Agora você pega um estilo barroco de marcenaria, para avacalhar mesmo, para chegar no ápice, né? Para a comparação ficar escancarada. Você fala, gente, não tem quem não pense isso, fala, mas como essa gente aí conseguia ter tempo para fazer um negócio desse? Ele fez 2 móveis na vida? Mas não, fazia muito. Eles tinham as guildas, né? Um ensinava o outro. Até, não sei se no barroco ainda, acho que sim, acho que eram meio em guildas, acho que já estava meio se ultrapassando isso, mas é pré-revolução industrial, então ainda era uma coisa que passava para o aprendiz, que se ajudavam, iam fazer o trabalho para o outro, um terminava e por assim afora. Isso existe hoje ainda, nesse tipo de trabalho. Por exemplo, o grupo do WhatsApp dos cuteleiros é uma grande guilda, que as pessoas se ajudam, dão dicas, não tem a concorrência. São todos concorrentes, claro. E como aqui no Brasil, principalmente, é uma coisa que é um supérfluo, não é todo mundo que sai comprando faca, colecionando. A gente sabe que se comprar a minha, não vai comprar dele, se comprar dele, não vai comprar a minha. Mas todo mundo se ajuda. Estou com uma dificuldade técnica assim, tive uma solução, olha que legal. É o espírito de comunidade que se perdeu, né? Que aburguesando-se, a gente se perdeu. Esse é o grande apelo meu, né? O nosso amigo Leonardo Penitente, ele me indicou um livro, coisa de 1 mês e meio atrás, do Frei Petit de Murat, né? Chama La Sabiduría de los Tiempos. E lá, até está no meu perfil em algum destaque aqui no Instagram mesmo. Ele faz uma gradação dos saberes do homem. É uma obra compilada de palestras, né? Então tem muitas coisas boas, tem bons insights, tem um pouco de verborragia, tudo, né? Não é, assim, uma coisa de rigor filosófico, mas é muito útil. Que o homem completo começa nas artes manuais, vai passando para as artes intermediárias, e vai até a sabedoria. E é verdade. E ele fala, isso não é para todo mundo, mas do rude ao sábio, todo mundo tem que ter um pouquinho disso. E o ideal é que tenha um bom conjunto, né? Eu acho que esse elo de baixo se perdeu hoje em dia, né? Por diversas questões que não vem ao caso tratar aqui, se perdeu, a gente não vê corriqueiramente, principalmente, eu estou em São Paulo, numa metrópole monstruosa, que é totalmente esterilizada, a gente não encontra isso. Mas está dentro de cada um de nós. Foi o que me trouxe para fazer esse tipo de coisa. Eu me realizo aqui. Eu gosto muito mais do processo de fazer, da dificuldade. Agora mesmo eu estava lixando o machado que consta no meu perfil lá, que quando eu tirei ele do banho de fosfato lá, que ele fica preto, um negocinho lá eu não gostei. Desmancha tudo, faz tudo de novo, porque é a essência da gente, né? O Petit de Murat fala também, né? Que a beleza é a essência da verdade. Então, chega uma hora
que você fica, não escravo, fica um servo disso, né? Como um servo do Senhor, a gente fica um servo dessa verdade. Aquilo lá não é eu que estou fazendo. Deus me deu esse dom para eu trabalhá-lo e assim alcançar alguma coisa, primeiro para mim. Não estou muito preocupado com a conversão dos outros, vejo isso como um processo muito pessoal. E nesse ponto até, todo mundo falou de Santo Agostinho, de Santo Inácio. Quando eu venho aqui, eu penso em São José, eu penso em Santo Isidoro Camponês, eu penso em São Cristóvão, que o Lima, acho que é o Lima Barreto, né, que tem o poema, falou que é burríssimo que São Cristóvão. É essa minha turma, né? É a nossa essência, a gente começa daí. Brutos, mas não brutos no sentido de selvagem, de bárbaro, como a ser trabalhado, é o primeiro passo, né? E o nosso amigo escritor aí falou muito bem da humildade. Eu acho que o caminho realmente é esse, uma humildade particular mesmo, de paciência, de perseverança, de análise do que você está realizando. Isso aí acaba passando para a sua vida familiar, para a sua vida em comunidade. Você vê, não é aquilo que o pessoal fala que eu sou muito perfeccionista, que é um negócio muito chato, né? É um jeito da pessoa parecer simplória, falando que está falando de um defeito dela, mas na verdade ela está se vangloriando, né? Ela fala, eu acho que eu sou muito melhor que isso, mas não, ela né, quer dar uma de humilde. Então, no final é um autoconhecimento, é uma imersão assim na realidade mesmo, na essência do ser humano, do homem Faber, realmente, né? Não o homem Faber pós-revolução industrial, que dá o sangue para coisas etéreas que vão controlá-lo e vão tirar a vida dele, vão tirar ele da família, da comunidade, da paróquia, da relação com Deus, etc. e tal. É o Homo Faber enquanto o homem que é dono da criação. Você, mais uma vez, voltando ao que disse, né? Não acredita no homem antigo, e de fato não, porque na criação o homem apareceu e falou, Deus deu um nome para tudo aí, você vai fazer, mas faça direito. Aí que está o artesão, faz direito. Logo depois da queda, os descendentes de Caim aperfeiçoaram toda a técnica, a metalurgia, a ferragem, tudo, mas de uma forma má, né? Uma forma voltada para eles próprios. Então, o trabalho do artesão verdadeiro, que a gente vê muito velhinho, que você vê que ele está descascando uma madeira com muito gosto, sabe? Ele pode passar a vida naquele pedacinho lá, é que os outros não deixam ele passar a vida lá. E ele precisa fazer alguma outra coisa, mas ele poderia ficar lá para sempre. Ele está se encontrando, é como eu fico aqui na oficina, eu fico me encontrando, é o meu deserto, né? de elevação mesmo. Não, muito bem, muito bem. Aqui a gente vê, né, a Alemanha é uma sociedade um pouco mais, muito mais antiga do que é uma nação, né? E o que mais impressiona é a beleza aqui das coisas, né? Assim, as coisas que são feitas. É um povo muito do fazer as coisas e as pessoas dão muita importância para que as coisas sejam belas mesmo, né? Eu não tenho paciência nenhuma para cuidar do jardim como cuidam aqui os alemães. Meu jardim simplesmente não é cuidado, não é assim, né? Como o latino-americano, né? Isso não veio junto com o meu sangue, né? E nem com a minha cidadania, né? Mas a gente vê, começou agora em março, no final de março, o pessoal aqui cuidando do jardim, né? E eles têm ali uma garagem cheia de ferramentas e tal para cuidar do jardim. E normalmente o pessoal aposentado, então, é de 3 a 4 horas cuidando do jardim, não é? Fazendo aquilo realmente... E às vezes e é só para eles, né? Porque eles dão, é o jardim dos fundos, certo? Normalmente o jardim dos fundos não é uma coisa assim, eu vou botar aqui para todo mundo ver o meu jardim e coisa assim. Não, sim. É o jardim dos fundos que ele passa... É uma atividade que se faz na rua, né? Depois de ter ficado aí 7, 8 meses sem ver o sol, daí... Não, agora que tem sol, vamos ficar na rua, né? E a gente vê que bom, a utilidade de um jardim, ela não é muito evidente, né? Na verdade, dá para dizer que é possível viver sem jardim. Muita gente o vive e não vive mal, não é? A gente passa assim de uma coisa, foram técnicas que a partir de coisas úteis, né? A partir da agricultura e tal, e do desenvolvimento e para cada ferramenta que há no jardim aqui tem que ter existido uma tradição de ferreiros aí que
que foi desenvolvendo, né, as melhores ferramentas e as melhores ligas de metais e tal, e também depois as mais baratas e tal, que fossem acessíveis e tal, para que tivesse esse fim, não é? Que é estar ali, algo bonito, é abrir a porta dos fundos todos os dias e olhar para aquela coisa bela, não é? E aí eu lembrei disso quando tu falavas aí de se encontrar com a própria arte, que eu vejo isso muito aqui, não é? E que nós não temos por uma questão cultural, seria até bom que aprendêssemos um pouco, porque um jardim bonito é diferente, não é? É uma outra coisa, assim, pode ser um jardim minúsculo, mas que está bem cuidado, é algo... E é uma coisa acessível, não é? Que todo mundo que tenha um jardim pode fazê-lo, né? Eu, inclusive, poderia me dedicar aqui mais a cuidar do próprio jardim, né? Então, assim, é possível que uma pessoa, digamos assim, de qualquer idade, comece a fazer algum trabalho manual? algum trabalho manual e tal, né? Um pouco aí, para finalizarmos aí, conta uma mensagem motivacional agora, assim, né, da tua experiência. Mas sem dúvida, a minha mensagem motivacional é, primeiro para você, Clístenes, vá lá na loja de ferramentas, compra um ancinho, um mapá, compra uma muda de rosa, cava um buraco, planta. É uma questão, a virtude é um hábito, né? Você tem uma formação filosófica, você é um professor meu, e sabe muito bem que a virtude é um hábito. Então, é um hábito que a gente tem que cultivar e o começo é sempre árduo. Isso pode ser feito a qualquer hora. Eu acredito que todos temos o impulso para a realização de coisas materiais, manuais. E não só como trocar uma fechadura, apertar um parafuso. Começa assim. Começa assim. E é engraçado de ouvir histórias de pessoas que conseguiram furar uma parede, colocar uma bucha, um prego e se sentirem vencedores, né? Eles são Ulisses fazendo isso mesmo. Né? Mas isso é o comer, essa é a fagulha. Tá dizendo, tem alguma coisa aqui. Eu mesmo comecei com tudo isso aqui, eu tenho hoje, vou fazer 43 anos esse mês. Eu comecei há 10 anos quando meu filho nasceu, ele vai fazer 10 agora em julho. Porque a gente começou a precisar de coisa, a gente sempre morou desde casados em apartamento, então a gente fica aproveitando espaço. Aqui queria fazer uma mesinha para baixar, para não ocupar espaço, aí ele pode pintar. E eu tinha muita vontade de fazer isso. E veja como é uma coisa que é essencial nossa. A primeira lembrança que eu tinha, eu devia ter lá pelos meus 8 anos, estava eu e um primo meu primo irmão, aí, que regula comigo de idade, a gente estava no porão do nono, que a gente tinha um nono lá. Como você falou, só tem italiano aqui hoje. E ele é um homem da antiga, ele tinha isso, as ferramentas, a vara de pescar e tudo. E eu e meu primo começamos a brincar com um esquadro, um pedaço de madeira, um serrote, fomos tentar fazer tudo. Chega o nono, tira o esquadro da peça que a gente tinha serrado, meu primo cortou. E, ok, ficou no esquadro. A minha estava completamente fora de esquadro, estava tudo errado. E ele falou do jeito São Cristóvão dele, assim, né? Um fato, não era para merecer, nem para desincentivar. Falou, não, o seu não deu certo, não, isso aqui não está legal. Isso eu devia ter uns 8 anos. Eu me lembro que quando eu tinha uns 18, já estava na faculdade de Direito, eu sentia a vontade de mexer com marcenaria. O que eu gosto mesmo de fazer é marcenaria. Na cutelaria me toma mais tempo, tem mais procura agora, justamente por causa desse negócio do material. Então. Mas, na época eu procurei fazer um curso, pegar uma ferramenta, tudo, mas começando a faculdade, os pais não estavam com dinheiro assim para falar, pai, queria comprar uma bancada, aí comprar umas ferramentas, uma serra, né? Falar, você é louco, você está estudando direito, vai fazer serra, tudo, né? Comprar serra. E na época não tinha tanta internet e tudo mais. Quando meu filho nasceu, já trabalhava, houve a necessidade, e aí começou. Então comecei com esses 10 anos, com a marcenaria. A cutelaria é coisa de 4 anos. Então, é exatamente uma potência do ser humano, o trabalho manual. Basta atualizá-la. Basta criar o hábito. Que o ato se perfaz depois. E aí pronto, todo mundo é um artesão. Porque todo mundo é um artesão. Mesmo em civilizações mais novas, tipo dos Estados Unidos. Lá eles têm isso ainda, né? Existe um livro que acho que é o Imigrantes, Pioneiros, um troço assim, não me lembro agora, faz tempo que eu li, que ele faz um paralelo um pouco artificial entre os colonos americanos e brasileiros.
E lá era lá o puritano que entrou, fez a sua comunidade, construiu a sua casa, derrubava a árvore, fazia as torres, tudo. E aqui era o fidalgo que ficava na rede. Tudo. Tem um monte de verdade, né? 90% é verdade. Aqui tem uns detalhezinhos lá que são meio chatos. Mas a verdade é que tá na gente. Se você é um homo sapiens, você é um homo faber também. Falta só colocar a mão na massa mesmo. Maravilha, maravilha, cara. Agradeço muito a tua participação, por ter aceitado aí o convite. Lembrando, né, qual é a motivação disso aqui, analisarmos, usarmos todas essas experiências aí que estão sendo compartilhadas, essas ideias aí dos nossos artistas, como uma analogia para as artes liberais, né? Eu vou depois ouvir tudo isso aqui de novo e montar aí uma outra palestrinha, uma live aí para a gente falar daí de como fazer essa analogia, e já me veio várias ideias aí a partir do que tu falou também. Muito legal. obrigado e Não, eu até que a agradeço, próxima. Clícis. Agradeço profundamente mesmo a lembrança, foi surpreendente, como você falou, a gente acho que se cumprimentou pelas redes sociais uma vez ou outra, mas sempre acompanho você. Tenho os livros do Trivium, tudo mais, aplico com meus filhos. Então, sou muito grato e é uma honra mesmo aqui. Desejo tudo de bom para você, para sua esposa também, para seus filhos, para o seu filho que nasce amanhã também. Fiquem com Deus aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Outro. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.